Bom, então eu vou estar começando hoje ali uma série de aulas ali sobre o assunto curto-circuito no sistema elétrico de potência e a gente vai estar vendo ali os principais tipos de curto-circuito, tá? E como que a gente faz o equacionamento matemático desses curto-circuitos, principalmente em condições ali desequilibradas, né? Então, um dos piores tipos de contingência que pode ocorrer no sistema elétrico de potência é o curto-circuito, né? Porque o degrau de corrente ali que ele vai gerar ali, que ele vai exigir do sistema ali é muito alto, né? Num período de tempo muito curto. E se essa corrente elétrica ela não for interrompida, né, por algum disjuntor, algum elemento de proteção rapidamente, ela pode provocar sérios danos ali, né, nos condutores ou nas máquinas elétricas ali do sistema elétrico. Então, normalmente, quando ocorre o curto-circuito ali, a proteção é projetada para atuar ali logo nos primeiros instantes ali, né, depois que ocorreu o curto-circuito. Basicamente existem quatro tipos de curto, tá? De curto-circuito monofásico, que envolve a fase terra, né? Quando uma fase cai no solo. O bifásico, entre duas fases. Bifásico terra, quando encosta duas fases e cai no solo. E o trifásico, que envolve as três fases, né? De uma mesma barra. Bom, e a gente pode separar esses curtos-circuitos também em curto equilibrado e curto desequilibrado, tá? Monofásico, bifásico e bifásico terra basicamente são curtos desequilibrados, porque eles vão gerar correntes ali diferentes nas fases, né? Então o bifásico tu vai ter o curto entre duas fases, tu vai ter a mesma corrente nas duas fases, mas a outra vai ficar em vazio, né? Não vai ter nada. Então é um curto-circuito desequilibrado. É a mesma coisa monofásico, né? Caiu no solo, uma corrente numa fase vai ser muito alta e nas outras duas não vai ter, né? Ou vai ser uma corrente baixa. E no trifásico já não, né? Ele é considerado um curto-circuito equilibrado, porque daí a mesma corrente tu vai ter nas três fases, né? A fonte ali que alimenta o curto-circuito, ela vai enxergar a mesma impedância nas três fases quando acontecer, né, esse caso do curto trifásico. Bom, já para os curtos circuitos desequilibrados, tá, que são esses primeiros aqui, a gente vai utilizar técnicas das componentes simétricas, tá? Assim, um sistema desequilibrado poderá ser resolvido com técnicas de circuitos trifásicos equilibrados. Então, a ideia da técnica das componentes simétricas ali a gente vai representar, tá, esses sistemas aqui desequilibrados vai representar reescrever eles como soma de sistemas equilibrados, né? Assim como por exemplo, um sinal, né, num periódico no domínio do tempo, ele pode ser constituído, ele pode ser reescrito como a soma de várias senoides, né, também. E um sistema desequilibrado, tá, ele pode ser reescrito como a soma de outros sistemas equilibrados. Então a gente vai ver, né, essa analogia ali, ela é bem válida ali porque a gente vai ver, né, depois. E então a gente vai falar em sistemas de sequência positiva, negativa e zero, a gente vai ver o que é depois, né, que é utilizado ali na técnica das componentes simétricas. A gente vai ver que quando a gente usa essa técnica, a gente vai ter impedância de sequência positiva, negativa e zero. Tá? Normalmente, quando a gente não estuda curto-circuito, a gente está acostumado com uma impedância só do sistema, né, que é, assim por dizer, a impedância de sequência positiva. Mas quando a gente está fazendo análise ali de curto-circuito, né, lidando com sistemas desequilibrados, a gente vai ter que ter também, além da impedância tradicional, que é de sequência positiva, a gente vai ter mais a impedância de sequência negativa e a impedância de sequência zero, né, que são as medidas de oposição ali da corrente, né, para suas respectivas componentes, né, positiva, negativa e zero. Surgem então as impedâncias de sequência, tá? Que são o que eu acabei de falar, impedância de sequência positiva, impedância de sequência negativa e zero para cada para cada componente do sistema elétrico de potência. E a gente vai ver que os estudos, tá, de proteção, eles geralmente consideram o T igual a zero mais do curto-circuito. Então a gente vai calcular a corrente ali para um instante ali, logo depois, né, logo após a ocorrência do curto-circuito, né? Não vai ser o valor de regime da corrente de curto-circuito, é o valor ainda no período subtransitório, né, que é logo depois de ocorrer o curto-circuito. Então a técnica das componentes simétricas, tá, ele é um estudo utilizado para auxiliar o equacionamento de sistemas desequilibrados, tá? Pode servir de indicador do grau de desequilíbrio do sistema. Então, se a gente comparar ali as componentes de sequência negativa com componentes de sequência positiva, pode surgir ali um indicador, né, do grau de desequilíbrio. Ou seja, quanto maior
forem essas componentes de sequência negativa ou sequência zero, ali maior o grau do desequilíbrio, né, que tu vai ter entre as fases. Se tu só tem componentes de sequência positiva, significa que o teu sistema já é equilibrado, né? Então, se tu submeter um sistema equilibrado à análise das componentes simétricas, a única resposta que tu vai ter vão ser as componentes de sequência positiva, né? As outras duas lá, de sequência negativa e zero, elas vão estar zeradas, né? Porque elas só surgem quando tu tem algum tipo de desequilíbrio no sistema. E pode-se observar se o desequilíbrio envolve a corrente de neutro ou terra, né? Que é, se tu tiver ali componentes de sequência zero, significa que no teu sistema ali tu vai ter um desequilíbrio que volta pelo uma corrente, por exemplo, de desequilíbrio que retorna pelo neutro ou pelo condutor terra, né? Então, as componentes simétricas, tá? Elas são um conjunto, a gente pode representar um conjunto arbitrário de tensões ou correntes, que são esses caras aqui, né, que vai da fase A até a fase N, desequilibrados, ou seja, aqui o sistema desequilibrado pode ser transformado em N conjuntos com N fases equilibradas, tá? Então, N conjuntos aqui, né, um para cada fase que tu vai ter no teu sistema, com N, aqui N fases equilibradas, né? A gente vai ver melhor depois como é que isso aí fica para o sistema trifásico. Esse teorema ele é conhecido como teorema de Ford-School ou teorema das componentes simétricas. E essa aqui é a expressão analítica geral ali para um sistema polifásico, né, com N fases, VA, VB até Vn, desequilibrado. Trazendo então isso para a realidade do sistema trifásico, tá? Então isso aqui que está sendo descrito aqui, se for um sistema trifásico, ele vai ser conjunto, ele vai ser cada fase, né, do sistema trifásico vai ser composto por uma componente de sequência positiva, uma componente de sequência zero, uma de sequência positiva e uma de sequência negativa, né? Tudo que for sequência zero tem esse zero aqui, tudo que for de sequência positiva tem esse 1 aqui, né? Não é um expoente, isso aqui é só para indicar que é esse fasor aqui é de sequência positiva, e aqui é a mesma coisa, tudo que tiver o 2 aqui indica que é sequência negativa, né? Não é que o fasor aqui seja elevado ao quadrado, isso aqui é só para indicar que se trata das três componentes aqui de sequência negativa. Então, tu vai ter, né, segundo esse teorema ali, tu vai ter aqui fasores equilibrados, significa que esses três caras aqui vão ter o mesmo módulo, né? E como é o sistema de sequência zero, também vão ter que ter a mesma fase. O de sequência positiva aqui o mesmo módulo nos três, só que defasado 120 graus, né, na sequência positiva. E esses caras aqui o mesmo módulo, né, os três aqui, só que na sequência negativa, né, defasado 120 graus. Bom, esse sistema aqui com 9 incógnitas, ele poderia ter diversas soluções para os fasores desequilibrados, ou seja, eu poderia jogar diversas combinações aqui para obter esse conjunto de fasores aqui desequilibrados que representa o teu sistema original, né? Para a gente tornar essa solução única, a gente vai reescrever a matriz toda, né, toda essa matriz aqui, em função apenas da fase A. Então, onde tu tem fase B, aqui, VC, VB e VC, aqui tu vai substituir tudo por um termo equivalente com VA, reduzindo o número de incógnitas para 3. Então, como o teorema aqui, ele me diz que o meu sistema desequilibrado ele tem que ser composto aqui por três sistemas equilibrados, né, significa que cada sistema, que é o sistema de sequência zero, sequência positiva e sequência negativa, eles têm que ser, né, sistemas aqui com o mesmo módulo e com as devidas defasagens. Quando a gente está falando do sistema de sequência zero, o módulo dos três tem que ser igual. Então aqui VA, se o módulo desse cara aqui tem que ser igual a esse, eu posso simplesmente, em vez de escrever VB, eu escrevo de novo VA, né? E aqui é a mesma coisa para onde era o VC, eu escrevo novamente o VA. Então esses três caras aqui em módulo e fase exatamente iguais. O sistema de sequência positiva, que tem o subscrito 1 aqui, ele tem que ter três módulos iguais, tá? Então aqui o módulo desse fasor tem que ser igual ao desse, tem que ser igual ao desse, tá? E como é sequência positiva, tá? Normalmente a gente arbitra que a sequência positiva é a sequência ABC, poderia ser o contrário. Mas normalmente a gente arbitra aqui que sequência positiva é ABC, e a negativa, consequentemente, vai ser CBA, né? Então, se tu imaginar esses fasores aqui girando, né, no sentido anti-horário, que é o sentido de giro convencional, tu vai ver que a sequência aqui é A, B e C. E para mim tá alocando, né, esses caras aqui na fase certa, porque eu pego aqui o VA1, que é a referência aqui,
né, que é a fase A. Esse cara aqui, que seria a fase B aqui, ele tem que estar a menos 120 graus da fase A. Então, eu venho para cá, menos 120 graus, eu tenho a fase B. Então, é só multiplicar esse cara aqui, que seria por A ao quadrado, tá? A ao quadrado é a mesma coisa que um ângulo de menos 120 aqui. E a fase C tem que estar 120 graus à frente, né? Então, eu multiplico por simplesmente por A aqui, né? Que é um ângulo de 120. Então, o que seria a fase C aqui da sequência, né? Que estaria aqui, ela está a 120 graus ali na frente da fase A. E a sequência negativa, tá? Esses três caras aqui tem que ter o mesmo módulo, né? Esses três VA2 aqui o mesmo módulo. E a sequência inversa desse cara aqui, a sequência vai ser ACB. Então esse cara aqui, ele é multiplicado por A, né? Que seria a fase B aqui da sequência negativa. E a fase C aqui da sequência negativa multiplicada por A ao quadrado, né? Por um ângulo de menos 120. Então, aqui está a descrição, tá? Disso que eu acabei de falar, né? Componentes de sequência positiva são esses caras aqui, com 1. Sequência negativa aqui com subscrito 2. E sequência 0 são esses caras aqui. Então, essa matriz aqui, né, que a gente viu antes, ela pode também ser escrita na... Aliás, esse conjunto de vetores aqui, ele pode ser escrito na forma matricial, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, a fase VA, ela tem que ser VA0 mais VA1 mais VA2. Se eu pegar o VA aqui e fizer a multiplicação dos termos dessa linha pelos termos dessa coluna, é exatamente isso que eu vou obter, tá? Para a fase B e para a fase C é a mesma coisa, multiplica a linha por coluna, a gente vai obter isso daqui. Então é só mais uma forma aqui de estar representando esse cara aqui na forma matricial, tá? E essa matriz aqui, então, a gente vai chamar de matriz de transformação, né, ou matriz T. Essa matriz aqui eu vou chamar de matriz S, né, que é a das componentes de sequência, e a matriz do sistema original eu vou chamar de P. Então aqui eu descubro, tá, eu vou estar descobrindo aqui quais que são as componentes desequilibradas em função das componentes de sequência. Mas se eu quiser descobrir as componentes de sequência em função das componentes desequilibradas, eu posso isolar o S, né, que seria esse cara aqui na representação matricial. Então eu passo o T para lá, o T fica P sobre T, né? P sobre T é a mesma coisa que T na menos 1 vezes P, que é o que está sendo mostrado aqui. E como esse cara aqui do meio que é o T, né, se eu fizer ele na menos 1, né, a inversa desse cara aqui, eu vou obter isso aqui, 1/3 vezes esse termo aqui. Percebam que aqui no meio não é igual, tá? Porque antes o A ao quadrado era esse e esse cara aqui. Agora, quando for T na menos 1 aqui, o A ao quadrado mudou de posição e eu adiciono esse 1/3 aqui também, tá? Então essas duas matrizes aqui, elas vão ser muito importantes, tá? Na análise de curto-circuitos ali, para a gente descobrir componentes de sequência em função do sistema desequilibrado ou vice-versa, né, que nem a gente viu. Aqui então tem só a mesma representação que a gente acabou de ver, só que para correntes elétricas, tá? Que a gente pode utilizar essa técnica aqui tanto para tensões como para correntes. É até mais comum ali no estudo do sistema desequilibrado, né, a gente ter correntes desequilibradas e tensões equilibradas. Então, normalmente a gente vai estar utilizando ali na análise de curto-circuito mais esses caras aqui, tá? Que são que é exatamente os mesmos, né? Os mesmos termos aqui, só que aplicado para corrente elétrica, né? E aqui são as expressões aqui. Se a gente fizer aqui as distributivas, né? Multiplicar a linha por coluna aqui, essa linha por essa coluna e essa linha por essa coluna, a gente vai obter as três componentes aqui, né? Que é o IA0, IA1 e o IA2. Então, esses caras aqui, tá? Eu peço que vocês anotem bem ele, porque a gente vai estar utilizando depois, né, no exemplo ali. No exemplo 1, quando a gente vê ali a questão do que representa, né, no sistema físico a componente de sequência zero. Então deixa bem anotada essa equação aqui de cima, primeiro. Aqui então é só um exemplo rápido, tá mostrando que a decomposição aqui de um sistema com três correntes desequilibradas em três sistemas equilibrados, né, que nem a gente viu. Então aqui o sistema de sequência zero, tá, que são esses três caras aqui. O IA0 e B0 e C0, então eles são iguais, tá? Eu escrevo simplesmente como IA0 aqui os três, mesmo módulo, mesma fase. O sistema de sequência positiva, tá? Eles vão ter o mesmo módulo, mas vão estar 120 graus atrasados de acordo com a sequência ABC, né? Então esses três fasores aqui estão representados aqui embaixo, né? E aqui, tá, que nem a gente viu, o operador A ao quadrado e o operador A para fazer as devidas defasagens aqui. E o módulo dos três aqui da sequência positiva é igual. Sequência negativa, essas três correntes aqui, só que agora na sequência inversa, tá? Na sequência ACB. E aqui está a representação então desses três caras aqui.
Então, como é que a gente volta, tá, do sistema aqui, se eu der esse sistema aqui para vocês e pedir quais que são os valores das correntes desequilibradas, né, originais do sistema? Simplesmente o IA ele vai ser quem? Ele vai ser o IA0 mais o IA1 mais o IA2. Então, soma esses três caras aqui, né, posso fazer essa soma aqui no próprio diagrama fasorial, né, somo esse fasor aqui, com esse aqui e obtenho o fasor A da corrente, né, desequilibrada original. Faço a mesma coisa com o B, somo o IB0, IB1 com IB2 e depois somo, né, para obter a corrente na fase C, IC0 com IC1 com IC2. Bom, então na próxima aula a gente vai ver, né, o que representa fisicamente ali a corrente de sequência zero, e nessa aula era isso. Então hoje vamos estar analisando ali o que significa, tá, a componente de sequência zero ali, né, das componentes simétricas. Vamos estar utilizando então esse exemplo aqui desse sistema, tá, onde a gente tem uma carga aqui em Y, uma carga com um nêutron, né, com um nêutron aterrado. Então a gente tinha visto antes, né, naquelas equações da aula passada, que o IA0, tá, ele era igual a 1/3 dividido por vezes a soma das correntes físicas, né, IA, e B mais IC que estão passando de fato aqui. Tá, isso a gente tinha visto aqui nessa aula anterior, né? Se a gente pegar aqui o IA0 e decompor ele, né, fazer essa multiplicação dessa linha para essa coluna, a gente obtém isso daqui. E a gente sabe também, da teoria de circuitos trifásicos, que se tu somar o IB, o IA, o IB e o IC, a soma deles tem que ser igual à corrente de nêutron, né? Se for um circuito equilibrado, então a corrente de nêutron vai ser zero. Se for um circuito desequilibrado, tu vai ter uma corrente de nêutron aqui diferente de zero, né? Então, se eu pegar aqui o IA mais IB mais IC, né, que equivale a esse cara aqui, e substituir por IN, então isso daqui, esse parênteses, eu substituo por IN, vai ver que meu IA0 é igual a IN sobre 3. Logo, o IN é igual a 3 vezes o IA0, né, se eu passar o 3 para lá. Logo, a conclusão mais importante aqui é que só pode existir corrente de sequência zero quando houver um caminho de retorno pelo nêutron terra. Ou seja, se eu não tivesse esse condutor aqui, o que acontece é que aí eu não teria, né, um retorno de corrente aqui para esse condutor aqui, a corrente de sequência zero ela seria zero. E se eu tenho esse condutor aqui, mas o meu sistema é equilibrado, né, e A mais IB mais IC seria igual a zero, né, não tem nenhuma corrente para cá, a corrente de sequência zero também seria zero, né. Então, se a gente olhar esse caso aqui, tá, do sistema trifásico Y não aterrado e desbalanceado, é o caso de uma carga Y desbalanceada, né, com essas impedâncias diferentes, ou a carga balanceada ou o transformador com uma fase aberta, né. Por exemplo, rompe uma fase aqui de ligação com o transformador, uma fase vai estar com corrente zero e as outras duas vão ter corrente, né, então seria um sistema desequilibrado. Então, aplicando a primeira lei de Kirchhoff, tá, nesse nó aqui, a gente tem que o IA mais IB mais IC tem que ser igual a zero. Antes aqui era igual a IN porque eu tinha um caminho para a corrente de neutro. Agora ela é igual a zero porque eu não tenho mais um condutor de neutro aqui, né, para dar retorno para essas correntes. Então, a minha única conclusão tá que A mais IB mais IC tem que ser igual a zero. Então, se eu substituir nessa expressão aqui, né, esses três caras aqui são igual a zero, vai ter que o meu IA0 é igual a 1/3 vezes zero, o IA0 é zero, né? Portanto, de acordo com a conclusão do item A, como o sistema não está aterrado, não haverá possibilidade de ter corrente de sequência zero. Mesmo o sistema sendo desequilibrado, né, se eu não tiver um caminho pelo nêutron, né, ou pelo terra aqui, eu só vou ter componentes aqui de sequência negativa, então, né, sequência negativa e positiva, aliás. Mas a sequência zero aqui, nesse caso, ela não existe. E se fisicamente isso aí ocorrer, tá, tu vai ter correntes desequilibradas aqui, as tensões aqui nas três fases, aqui, né, se tu medir a tensão de fase em cada uma dessas cargas, elas vão ser diferentes, né. É por isso que sistemas em Y ali, que são desbalanceados, tu precisa obrigatoriamente ter um neutro aqui, para que, né, o neutro ligando com o neutro do gerador, para que a tensão, né, que cada uma das cargas receba aqui seja a tensão nominal, né, e não uma tensão diferente aqui, né, que é causada pela distribuição irregular aqui das correntes. Então agora o segundo caso, sistema em delta, desbalanceado. Nesse caso, aplicando a primeira lei de Kirchhoff no supernó, né, que é esse nó aqui, a soma das correntes que entram no supernó tem que ser igual à soma das correntes que saem, né? Então IA mais IB mais IC tem que ser igual a zero. Logo, não tem como ter corrente de nêutron, né, ou corrente de sequência zero. Então, substituindo na expressão que a gente viu antes, né, se a gente olhar aqui, esse cara aqui é zero,
a minha corrente IA zero, né, a conclusão é que ela tem que também ser zero. Logo, em sistemas aqui, onde tu não tem neutro, né, no triângulo, obviamente, não tem como ter a existência do neutro, então a tua componente de sequência zero aqui também vai ser zero, tá? Aqui, então, um exemplo numérico, tá, de um caso de desequilíbrio, onde a gente vai descobrir ali as componentes de sequência positiva, negativa e zero, né? Então, dado esse sistema desequilibrado, porque ele perdeu aqui a alimentação na linha C, né? Logo, IC é igual a zero, ele está dizendo que a minha corrente aqui, que foi na fase A, 25 ângulo de zero. Essa corrente ela vai estar passando aqui, vai estar entrando aqui na fase B, logo o IB é igual a menos IA, né? 25 ângulo de 180, aqui o IB. Então, a gente parte aqui do equacionamento, né? Que a gente quer as componentes de sequência a partir das correntes desequilibradas que ele está dando, né? Por que é desequilibrado? Aqui tudo bem, tem a mesma corrente no que a fase A, só que é desequilibrado porque a fase C, né, ela está com corrente zero. Então, se eu substituir essa equação aqui por essa daqui, né, simplesmente pego o IA e o meu IB vai ser quem? Ele vai ser menos o IA, que nem a gente viu. E o IC tem que ser igual a zero. Aí se eu fizer a distributiva, tá, o meu IA zero aqui, ele é 1/3 aqui, vezes essa linha aqui, vezes essa coluna aqui. Então, fazendo essa expressão, eu obtenho isso daqui, né, IA menos IA igual a zero, o IC aqui é igual a zero também. Logo, a minha conclusão é que o meu IA zero, né, a minha corrente de sequência zero, ela é igual a zero, né. A de sequência positiva, eu faço essa linha aqui, vezes essa coluna aqui, né, e vai me dar isso daqui, vai me resultar nesse cara aqui. Porque aqui é zero, né? Então o A ao quadrado aqui vezes zero eu nem coloquei aqui. Aí substituindo aqui o IA por 25 ângulo de zero aqui dentro, o operador A ele é sempre 1 ângulo de 120, que nem a gente viu. Fazendo aqui os devidos cálculos, aqui a gente vai chegar que a corrente IA1 aqui é 14,43 ângulo de menos 30, tá? Já a corrente IA2, pego essa linha aqui, multiplico por essa coluna aqui e obtenho isso aqui, tá? Substituindo o IA aqui por 25 ângulo de zero e o A ao quadrado agora por 1 ângulo de 240, né? Que seria a mesma coisa que 1 ângulo de menos 120. A gente chega nesse resultado aqui. Então, esses dois resultados, tá? A corrente de sequência positiva deu igual a de sequência negativa, porque nesse caso aqui, tu tem aqui fisicamente a mesma corrente passando aqui, tá? Se fossem três correntes diferentes, aqui um outro caso de desequilíbrio, né? Tu tem a linha C aqui, mas tu tem três correntes diferentes aqui. Aqui tu ia ter a corrente de sequência zero ia continuar sendo zero, né? Porque não tem o neutro. Mas a de sequência positiva e a negativa provavelmente elas seriam diferentes, né? Não teriam dado o mesmo módulo aqui. Bom, então como a componente de sequência zero é nula, né? Eu posso somar, fazer o diagrama fasorial dessas correntes aqui. Então quem é o meu IA1? Ele é 14,43 ângulo de menos 30, né? Está sendo representado aqui. O IA1 é esse cara aqui. Como é a sequência positiva, né? E esses fasores giram no sentido anti-horário aqui. O próximo cara aqui, o B, ele automaticamente ele tem que ter o mesmo módulo, ele só tem que estar defasado aqui 120 graus, né? Eu faço esse cara aqui com mais 240 ou menos 120 graus, eu venho para esse ponto aqui. E se eu fizer mais 120 graus, né, eu fico com esse cara aqui, ângulo de 90. Então o que tem que ficar bem claro aqui é que em cada sequência o módulo dos fasores tem que ser igual. Mas não necessariamente os módulos, esses três módulos aqui vão ser iguais a esses três caras aqui, né? Nesse exercício deu essa questão ali, né, no mesmo módulo em função aqui das correntes aqui serem iguais, né, as correntes reais. Mas se elas forem diferentes aqui, esses três módulos aqui vão ser diferentes desses três aqui, tá? Então se eu somar, né, pegar aqui cada um pego por exemplo a fase C desse cara aqui, com a fase C desse cara aqui, vai ver que vai dar zero, né? Porque um está a 90 graus, um está a 270. Então se eu somar os dois aqui vai dar zero, exatamente o que está representado aqui, a corrente C é igual a zero. Se eu somar aqui o IB, esse B aqui com esse cara aqui, eu vou obter os 25 ângulos de 180. Se eu somar os dois IAs, esse A aqui com esse A, eu vou obter os 25 ângulos de zero que a gente viu lá no enunciado do exercício. Então aqui embaixo tem a prova, tá? A prova real que a gente fez certo o exercício, né? A gente achou o 14,43, esse cara aqui, e por IA2 também. Então se a gente descobriu os valores das correntes aqui nas fases em função disso aqui que a gente descobriu, a gente volta ali para as correntes originais do exercício, né? Que é 25 ângulo de zero e 25 ângulo de 180 na fase C e 0 na fase B, aliás, e 0 na fase C, tá? Comprovando aqui que o exercício está correto.
Então na próxima aula a gente continua, tá, com o estudo do gerador ali, né? A gente vai ver como é que o gerador ele é representado nas componentes de sequência positiva, de sequência negativa e zero. Então até a próxima, valeu!